Se você chegou nesse vídeo é porque deve estar entediado no seu hotel procurando o que fazer para não perder os seus dias de folga só tomando chuva em Ubatuba. Eu sei, eu te entendo, a gente também já passou por isso. Ubatuba é uma cidade linda, com várias opções de passeios bacanas, praias maravilhosas e natureza preservada. Mas viajar para lá pode ser um jogo de sorte. A cidade é famosa pelas chuvas frequentes e que às vezes parecem intermináveis. A gente mesmo já pegou uma semana inteira sem trégua. Por mais que você tente planejar sua viagem para uma época mais seca, Ubatuba é uma caixinha de surpresas e sempre pode chover. Sempre! De acordo com institutos de meteorologia, a cidade chega a registrar cerca de 220 dias de chuva por ano. Não é à toa que ela ganhou o apelido de Uba-chuva. Mas calma que tem solução. Nesse vídeo, a gente vai te passar uma lista com 9 atrações para curtir Ubatuba, mesmo com chuva e não perder a sua viagem. E aí, vamos fugir para Ubatuba até debaixo de chuva? Eu podia começar falando para você ir à praia, faça chuva ou faça sol. Afinal, você vai se molhar de qualquer jeito. Mas com certeza muita gente já ia sair desse vídeo me xingando antes de ver o resto das dicas. Então não, eu não vou incluir isso como uma dica. Apesar de que sim, você pode ir à praia com chuva. Mas vamos lá, dica número 1. Aquário de Ubatuba. Pode parecer um pouco infantil, mas o aquário de Ubatuba é bem legal. Lá você vai ver diversas espécies de peixes, estrelas do mar, cavalos marinhos, tartarugas, tubarões e até pinguins e jacarés. Tem algumas partes educativas bem interessantes e as crianças podem participar de algumas atividades interativas também. A entrada custa R$ 70 a inteira e R$ 35 a meia. Crianças de até 3 anos, pessoas com deficiência e aniversariantes não pagam. Projeto Tamar. O de Ubatuba é o único do estado de São Paulo e super importante porque está localizado numa área de alimentação das tartarugas marinhas. Por lá, além de ver as tartarugas bem de pertinho, a gente aprende muito sobre o comportamento delas e como o lixo jogado nos oceanos impacta diretamente na vida de cada tartaruguinha. É importante dizer que a maior parte do espaço é descoberto, então se for uma chuva leve, nada que um guarda-chuva não resolva. Agora, se for uma chuva mais forte, já pode ser um pouquinho mais complicado. A entrada no Projeto Tamar custa R$ 40 a inteira e a meia custa 20. Crianças de até 5 anos não pagam. E todo o dinheiro dos ingressos é usado para manter ativo o trabalho de conservação das tartarugas marinhas. Museu da Vida Marinha. Essa é uma atração mais nova que o Aquário e o Projeto Tamar e a gente gostou muito de conhecer. Pode até soar parecido, mas ele é diferente dos dois primeiros. Por lá a gente vê a evolução das espécies marinhas desde a era pré-histórica. Tem réplicas de animais e até esqueletos gigantes. Tem uma parte educativa que é toda dedicada ao lixo retirado dos oceanos, que é bem impactante. A entrada custa R$ 26 a inteira e R$ 13 a meia, e crianças de até 6 anos não pagam. Os recursos arrecadados lá também são revertidos para o resgate e a reabilitação de animais marinhos. É uma visita bem legal. Outra atração inaugurada recentemente em Ubatuba é a Roda Gigante. Ela é a maior do litoral paulista, com 38 metros de altura, e a vista lá do topo é bem bonita. Claro que em um dia de sol a paisagem vai ser muito mais bonita, mas se tiver uma chuvinha não tão forte, também vale a pena, mesmo com um tempo nublado. Ela funciona do meio-dia à meia-noite e os ingressos custam R$ 45 a inteira e R$ 22,50 a meia. Se você está curtindo esse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque a gente tem vários vídeos falando de Ubatuba, passando várias dicas e de outras cidades aqui da região também, do interior de São Paulo, do Brasil e do mundo. Então eu acho que você vai gostar se você curte viajar. Restaurantes.
Não existe programa melhor para um dia de chuva do que comer. E Ubatuba tem restaurantes muito bons que servem todo tipo de cardápio, desde carnes, massas, risotos, até o carro-chefe da cidade, que são os frutos do mar. Se você curte, não deixe de experimentar os pratos típicos da cultura caiçara, como um peixe com molho de camarão, purê de banana da terra, peixe com crosta de coco, farofa de banana, nossa, só de falar minha boca enche de água, e por aí vai. Alguns restaurantes que a gente indica são Mediterra, Raízes, Jundu, Alecrim, Braseiro Caiçara, o Quintal da Vila, o Rei do Peixe, Rei do Camarão e o Peixe com Banana. E sim, eu sei que muitos de vocês vão deixar aqui nos comentários que os preços para comer em Ubatuba andam meio salgados. E de fato, Ubatuba tá caro mesmo. Mas para quem já seguiu a dica que a gente passou em outros vídeos, sabe como fazer para economizar por lá. A maioria desses restaurantes que a gente indicou aceita o Prime Gourmet. Ele dá desconto de até 50% em vários estabelecimentos, hospedagens e passeios. Até na roda gigante você compra um ingresso e ganha o outro. É só baixar o app e assinar o plano Ubatuba, Ilhabela e Região. Ele custa R$200, mas com o nosso cupom você ainda tem um desconto, então ele sai por R$190. Se você usar em 2 ou 3 lugares, já vale o investimento. Tomar sorvete é uma outra opção do que fazer em Ubatuba com chuva. A cidade tem muitas sorveterias boas, desde as mais baratas até as gelaterias mais gourmets, com gelatos de muita qualidade. As que a gente mais gosta são a Borelli, Santin, Pistache e a Gelateria São Paulo. Cafés. Ainda sobre dicas do que comer em Ubatuba quando estiver chovendo, lá tem alguns cafés muito bons também. O Tachão é provavelmente um dos mais antigos e tradicionais da cidade. Eles vendem doces e compotas deliciosas e também as famosas bananadinhas que a gente ama. Lá na Rua Guarani, eles têm um café onde servem muitas coisas gostosas. Fica a dica para você experimentar o strudel com sorvete, que é maravilhoso, e tem até um sorvete de forno que é bem famoso e é bem gostoso também. Outra dica é o Café Maria Farinha, que tem um ambiente lindo e muitas opções gostosas no cardápio. Além deles, o Ellen Café e a Padaria Naturale também são ótimas opções. Ir pro litoral e não comprar umas lembrancinhas numa feirinha de artesanato não é ir pro litoral. E esse é um programa que você pode fazer mesmo com chuva, porque a feirinha de Ubatuba é coberta. Ela fica na Praia do Cruzeiro, a 5 minutos a pé do shopping onde está a roda gigante. Hospedagem. Não que a hospedagem seja uma dica do que fazer em Ubatuba quando chove, mas ficar hospedado em um lugar confortável e que tenha alguma alternativa para os dias de chuva, tipo uma internet boa para você assistir um filme, uns jogos ou um baralho, faz muita diferença. Quem quiser dicas de onde se hospedar em Ubatuba, a gente montou uma planilha com várias indicações e links de pousadas, hotéis e casas de temporada. O link dessa planilha está na descrição aqui do vídeo e também no QR Code na tela. E aí, você sabe de mais alguma coisa para fazer em Ubatuba com chuva que a gente não falou aqui? Deixa aqui nos comentários para ajudar quem está passando por isso. Obrigada, tchau!